Provavelmente dois dos heróis mais fortes da Marvel e da DC, Shazam e Thor, são literalmente deuses. Um é o deus do trovão no universo Marvel e o outro tem o poder de 6 deuses no universo DC. Então eles são personagens extremamente fortes, com muitas histórias fodas, e esse é o tema do episódio do Next Level Versus de hoje. Eu vou defender o Shazam e o Marcos vai defender o Thor. Quem ganharia numa porradaria entre essas duas lendas dos quadrinhos? Mas antes a gente vai introduzir rapidinho os personagens, e o Shazam é literalmente uma cópia do Superman. Isso pode ser uma coisa boa ou uma coisa ruim. Pra mim é uma coisa boa porque ele é uma cópia do Superman. E quando eu digo cópia, é literalmente uma cópia. A primeira aparição do Shazam foi em 1940, 2 anos depois da primeira aparição do Superman. E na época o Shazam foi criado por uma editora que nem existe mais hoje em dia. E foi tanto tempo atrás que a DC nem era DC. Eu não sabia disso. E a Marvel nem era Marvel. Tipo, o Shazam nem era da DC nem da Marvel, era de uma outra editora. Enfim, o Shazam na época ele acabou ficando muito popular e ele nem chamava Shazam. O nome dele era Capitão Marvel como um super-herói e Billy Batson como a sua identidade secreta. A diferença dele para os outros super-heróis é que ele era uma criança. Ele foi inclusive o primeiro super-herói criança da história. Ele era uma criança chamada Billy Batson, como eu falei, que recebeu poderes de um mago supremo que se chamava Shazam. E daí, quando ele recebeu os poderes desse mago supremo, toda vez que ele falasse a palavra Shazam, ele viraria um adulto extremamente musculoso, extremamente forte, com o poder de 6 deuses. Então, ele era uma criança com poder de 6 deuses. Isso era uma história muito inovadora para a época, o que fez com que o Shazam ficasse muito popular. O Thor, todo mundo já conhece, todo mundo já deve ter assistido os Vingadores, os filmes do Thor, mas o Thor é conhecido como o Deus do Trovão. Ele é um Asgardian, ele é um deus de Asgard, né? Que é o reino eterno dentro dos 9 realms, 9 reinos, realms. E ele é o filho do Odin, que é o rei de Asgard. O Odin é o Allfather, é pai de todos em Asgard, e o Thor é o filho dele. E o Thor foi criado para ser o sucessor de Odin, que é um dos seres mais populares, não só, um dos seres mais poderosos do universo Marvel. Também ele foi adorado pelos os Vikings, e fez parte da mitologia nórdica. E também, ao mesmo tempo, ele é o dono da arma dele, que chama Mjolnir. Quê? Mjolnir. O que é isso? É o martelo dele. Mjolnir. Ah, não, como que você fala? Mjolnir. Mjolnir? Mjolnir. Mjolnir? Ah, você fala Mjolnir. O Thor foi um dos fundadores dos Vingadores, então, assim, um dos deuses mais poderosos, um dos seres mais poderosos do mundo da Marvel. Então, com certeza. E hoje ele é também o protetor de Midgard, que é o nosso planeta Terra. Então, dentro da mitologia nórdica, tem 9 reinos, e um é Midgard, que é o planeta Terra, o outro é Asgard, mas o Thor é o nosso protetor do planeta. Vamos entrar aí pra batalha agora. Vamos entrar pra batalha porque você falou que o Thor é um deus, beleza, ele é um deus. É um deus. Ele é um deus só, realmente ele é um deus. E ele é imortal, ele não consegue morrer. E o meu personagem Shazam também é imortal, não morre de jeito nenhum, só que ele tem o poder de 6 deuses juntos em uma pessoa só. Inclusive o nome dele, Shazam, cada letrinha do nome dele é a letra de um deus que eles têm o poder. Por exemplo, o S é de Salomão, que ele tem a sabedoria de Salomão. Sim. O H é de Hércules, que ele tem a força de Hércules. O A é de Atlas, que ele tem a resistência de Atlas. O Z é de Zeus, o poder de Zeus. A de Aquiles, que ele tem a coragem de Aquiles. E o M é a velocidade de Mercúrio. Então o cara é uma combinação perfeita de vários deuses. Ele é muito casca grossa. Inclusive, em uma vez ele já entrou num combate com todos esses deuses e ele ganhou desses deuses, porque como ele é um ser só com o poder de todos, ele é mais forte do que os 6 juntos contra ele, inclusive. E falando em Deus, tem um cara no universo DC, que é um Deus pra todo mundo, não sendo considerado 100% Deus, que é o Super-Homem. Que é o Clark Kent. Que o Shazam já deu umas boas e já trocou ali bons soquinhos com ele. Nunca teve um vencedor ali muito declarado, os dois são o mesmo nível. Todo mundo sabe quem é mais forte. Os dois se reconhecem como os grandes seres superiores e fortões. E ele já caiu na porrada várias vezes com o Superman. Inclusive, como você adiantou, o Shazam ele é imortal, ele não morre de jeito nenhum e ele também não envelhece. Toda vez que o Billy Batson estiver na forma de Shazam, ele vai ficar naquela forma pra sempre, ele vai ficar aquele adulto gostosão, fortão, poderoso. Ele só vai envelhecer se ele tiver naquela humilde forma de criança. Inclusive, como eu falei, ele tem a resistência de Atlas, então
Ele é um cara que ele pode ficar... Não precisa comer, não precisa beber, não precisa dormir. Ele é um cara extremamente diferenciado. E outra característica legal também, curiosidade, é que ele, por ter a sabedoria de Salomão, ele consegue falar todos os idiomas possíveis da história. Então ele conseguiria zoar o Thor e humilhar o Thor falando em qualquer idioma possível, além de dar porradaria no Thor, porque ele tem a força de Hércules, que é um dos maiores rivais do Thor. Então ele tem a força do maior rival do Thor, que já trocou porradas com o Thor. Então o Shazam é um kit completo. Você veio preparado hoje. Porque o Shazam é um personagem muito intenso, ele tem o poder de 6 deuses. Mano, então, o Thor, assim, eu não preciso falar muito sobre o Thor, porque eu acho que todo mundo conhece um pouco mais, mas, cara, assim, só pra falar alguns feitos dele, ele já quebrou adamantium, que é um metal, um material indestructible, né, que não é quebrável, em Thor 309. Ele já nocauteou a força da Fênix, que nunca aconteceu antes, então ele foi a primeira pessoa e última pessoa a realmente, assim, dar um knockout na Força Fênix, que é o poder de toda a energia do universo. Então, assim, o cara é super forte. E ele também já destruiu um planeta em Thor Blood and Thunder com só um golpe, assim, só uma martelada do Mjolnir. Já derrotou Mangog. Mangog, se você não conhece Mangog, ele tem uma força de 1 bilhão de pessoas. E é dito que ele é mais forte que Odin e Thor juntos. Ele ganhou do Mangog e do Thanos ao mesmo tempo. Então, assim, realmente eu acho de força... Cara, eu acho que força o Thor leva a vantagem, porque tem uma cena que o Thor levantou o livro de páginas infinitas com uma mão, quando ele era criança, e o Shazam levantou o livro só com a ajuda do Super-Homem em seu auge. Então, era a única coisa que eu achei que os dois... Porque os dois é parte da mitologia, tem muita mitologia de deuses, de... Mitologia nórdica contra a mitologia grega. Sim, exatamente. Então, assim, foi a única coisa que eu vi que os dois fizeram alguma coisa parecidas, porque, claro, dois universos diferentes, e foi com o livro de Páginas Infinitas, onde, quando o Thor era só criança, ele levantou com uma mão, e quando o Shazam tem um quadro onde ele precisa ver algumas coisas dentro do livro, e ele precisou da ajuda do Superman para levantar esse livro. Então, foi a única coisa que eu posso, assim, realmente comparar as duas forças. Então, para mim, é muito fácil falar que o Thor é mais forte do que o Shazam. Uma parada muito foda que o Thor também fez, ele levantou a serpente mundial, que é o World Serpent. Eu não sei se é a serpente mundial, tô traduzindo literalmente. Mas o World Serpent ele é uma cobra que vai em volta do planeta Terra 2 vezes, então tem uns 1.500 quilômetros, que alguns fãs aí falaram que tem mais de 1 trilhão de toneladas, então o Thor consegue levantar 1 trilhão de toneladas. Então eu acho que, em questão de forma física, ele já matou o Hulk e a Coisa em uma batalha, ele contra os dois, quando ele fica como o Mad God, ele fica assim, ele perde a cabeça dele, ele matou o Hulk e a Coisa em um storyline de um outro universo. Mas eu acho que, sim, em força, o Shazam não ganha do Thor. A única coisa que eu vou dar pro Shazam é o Speed, que ele é rápido igual o Mercúrio, eu acho que é a única coisa que ele ganha. Mas, assim, em tudo, o resto, força, tudo, o Thor ganha. O Shazam tem a força de Hércules, que Hércules também tem na mitologia da DC, e tem no universo Marvel, que ele é um personagem, ele é um dos rivais ali, antagonistas do Thor. Mas o Thor sempre ganha do Hércules. Beleza, isso então... daí você tá certo. Sim, só que o Shazam tem outros 5 deuses combinados. Sim. E o Shazam falando Mas você lembra no filme o Hércules, contra os Zeus, né? E no filme tem o Hércules na cena pós-crédito também, que é vergonhoso. Os Zeus do filme é vergonhoso também. Mas você já tá falando do poderes dos Zeus aí, ele verdade. Ele matou os Zeus você fácil. me deu um negócio triste, porque aqueles Zeus lá nem conta. Aqueles Zeus de mentirinha. Mas enfim... contra você. Isso aí você usou um bom argumento. Mas o Shazam ele é tão forte que uma vez ele deu um soco num bicho lá, extra-espacial. Um bicho lá. Era um bicho. Fake news. Não, eu vou botar a foto aparecendo na tela. Ele deu um soco nesse bicho tão forte que ele abriu um buraco negro e a galera lá, tipo um buraco negro gigantesco, e os fãs fizeram os cálculos de fãs
e descobriram que para abrir um buraco negro desse tamanho, precisaria do poder de 92 supernovas, de tão bizarro que era o buraco negro. E, inclusive, se esse buraco negro existisse no nosso mundo, ele sugaria a galáxia inteira em algumas semanas, em alguns meses. Então, esse é o nível de força do nosso querido Shazam. E, além disso, ele também é mágico, ele consegue transferir seus poderes para outras pessoas. Tem lá a família mas Shazam. não tem ninguém nessa luta, é só um contra um, tá? Mas o Shazam pode invocar pessoas também, ele pode invocar coisas. Ele não é muito bom nisso. Tem uma revista que ele tenta invocar uma parada, invoca uma mesa de ping-pong, mas o poder tá lá, né? Ele é mágico, invoca coisas, mas ele invocou uma revista de ping-pong. Só que em algumas histórias ele também já alterou de tamanho, ele já conseguiu cuspir fogo, soltar fogo das mãos dele, além de conseguir controlar e manipular raios. Algo bem parecido com o Thor ali, mas ele também consegue fazer. Então ele cospe fogo, solta fogo pelas mãos, consegue manipular raio, controlar raio, então ele é um pacote completo. Eu não sei se você sabe, mas o Thor é o deus de raios, então eu não acho que ele vai preocupar muito com o raio ou com o trovão. Mas, cara, assim, eu acho que, assim, em termos de força, eu vou dar pro Thor toda vez. É igual eu falei, a única coisa que o Shazam ganha é velocidade. Mas durabilidade também é quase a mesma coisa. Ele tem a resistência do ar. Mas assim, o Thor já resistiu uma bomba do Gore, que era o God Bomb. Que apareceu no filme, inclusive. Que ele resistiu a essa força. Ele também já sobreviveu a um buraco negro também. Sobreviveu um sol. Então alguém já jogou ele dentro do sol e ele sobreviveu. E, cara, teve muitas, assim... Eu tava até falando com você antes do vídeo, assim, tem muitos feitos do Thor que é, assim, tão imaginável que é até difícil explicar. Agora, teve uma vez que alguém jogou um blast, né? Um blast, energy blast. Eu nem sei a tradução, mas assim, é um negócio poderoso, um raio de luz. Um raio de 20 planetas em cima dele e ele não morreu, nada aconteceu com ele. E ele, assim, eu acho que ele superou tudo isso. Então, tem feitos, assim, tão bizarros, tão, assim, extremos que é até difícil explicar a força dele e a durabilidade dele. Mas a coisa que eu acho que ele ia ganhar contra o Shazam é porque a experiência dele é muito mais, igual o Thor é milhares de anos igual, de idade, né? Assim, mas o Shazam também tem a sabedoria lá, que eu falei, a sabedoria do Deus. Mas ao mesmo tempo e ele a é um entidade Shazam que deu os anos. poderes... Então, mas daí quando ele é criança, porque quando ele vira o Shazam, ele consegue... Ao mesmo tempo que ele é uma mistura da criança, ele é meio bobo, mas ele também tem o conhecimento de vários anos. Então, isso é um negócio... Ninguém conseguiu explicar muito bem isso no nosso Shazam ainda. Eu vou falar agora porque o Thor vai ganhar. Ele é mais forte, ele tem mais durabilidade, ele tem mais experiência, ele é um deus, ele é imortal, de verdade, todos os tempos, não quando ele vai dormir na casa dos pais dele lá. Ele tem mais experiência e, meu ponto final, eles já lutaram e o Thor ganhou. Mas eles ganharam porque era uma decisão do público. Não, mas o público sabe, pô. Nós fazemos isso pro público ou nós fazemos isso pro Gui Coimbra? É um belo argumento. Então, a gente faz pro nosso público brasileiro e na década de 90... Foi 96. Eles fizeram pro público americano, onde o público escolheria quem ia ganhar entre Shazam e Thor. Sim. E daí eles lutaram nos quadrinhos e o Thor vence de uma maneira bem merda. Que depois não, bem merda nada. É bem merda. Depois de um tempo ele percebe Eu sou igual o Toretto, a win is a win. Enter a mile. Pergunte a qualquer corredor de verdade. Não importa se você vence por 1 centímetro ou 1 quilômetro. Vencer é vencer. Nessa história que os dois estão lutando um contra o outro, o Thor descola ali durante a briga que quando ele fala Shazam, ele coloca vem um raio que vai lá e dá o poder pra ele. Então, se esse raio não bater nele, ele não vai virar o Shazam, vai continuar sendo uma criança trouxa. Então o Thor escolhe e fala, beleza, se o raio não ir pra ele não vira Shazam, então eu vou puxar o raio, o trovão pra mim e ganha dele dessa forma imbecil. Mas ganhou, né? A win is a win. Assim, a win is a win. Well, you know how it goes. Mas, cara, assim, é isso. Eu acho que o Thor ia ganhar. Assim, ele já nocauteou The Phoenix Force. Ele é o único que já nocauteou, não nocauteou assim, mas quebrou o capacete do Galactus com um soco que fez em que o Galactus não queria destruir Asgard. Então, assim, a barreira do Silver Surfer em volta dele já quebrou isso, que é uma barreira impenetrável. Então, assim, eu acho de força o Thor é mais forte que ele, mais experiente que ele, é um deus, nunca vai morrer. Shazam, you're a baby, you're a kid. Get out, go to bed.
Bom, eu espero que você já tenha comentado quem você acha que ganharia numa batalha entre Shazam e Thor, mas a gente tem os nossos jurados e o primeiro dele é o Lusa. Então vem cá, Lusa, dar o seu veredito de quem é o vencedor Luz, dessa é batalha. um deus contra um menino. Com poder é de um 6 deus. deuses. Mano, É um deus contra um menino. eu vou falar uma parada. Eu prefiro o Thor. Mas os argumentos do Gui foram muito bons. Mas eu continuo Mano, com o por Thor. quê? Só porque ele fala assim, Não, ele foram tem bons. poder de seis deuses. Ele contou toda a história de Shazam, muitas coisas que até você mesmo falou que não sabia. Então, eu acho Só que ele surpreendeu. mas Ele isso surpreendeu. era fora do quadrinho, né? Isso era, Eu tô processo. votando em você, cara. Tá. Mas ele tá me agradando, ele tá... É porque assim, pra mim era 3-0 pro Thor, mas tipo, ficou um 3-2, sacou? Por ao causa mesmo, dos argumentos dele. ao 3 a mesmo 1, tempo que 3 ele... a 1 eu Tá bom, aceito. 3-1, mano. Ao mesmo tempo que ele bate em mim, ele faz um carinho pra maciar. É basicamente eu voto isso. no Thor. Prefiro o Thor. Ele soca duro, dorme fogo. Que isso, cara? Não, vamos aí. Então tá 1-0. Então vamos chamar outro cara que soca fofo aí. Vem cá, Michel. Esse aí é o Nossa, chegou maior no- fofo. Ele é fofinho. Miguel, não, mano. Oh, Mano, pensa bem. Pô, o Thor, ele é muito foda porque ele já ganhou do Hulk. Ele já ganhou do Hulk. Ele já ganhou de metade do universo. Ele é um guerreiro a mais Ele ganhou de- do Hulk e a coisa ao mesmo tempo. São caras fortes. Mas ele já guerreou por vários anos. Mas, pô, 6 deuses contra um, não tem jeito. Mano, Shazam, pô. mas ele é um menino de 13 anos. Assim, Não, 15 ele é um anos. cara gostosão e forte. Tá aí na foto, você tá vendo? Gostosão forte, saindo Pô. raio do corpo dele e tal. E o raio contra o raio, mas aí 6 deuses vence. É isso mesmo. Valeu, irmão. 1-1 empatado, bullshit. hein? Empatado. It's bullshit. Então, pra desempatar, vem nosso último jurado, Chaparro, meu grande amigo, que tem uma tendência em voltar do meu lado, Não, né? eu virei vascaíno por causa do Chaparro. O Chaparro, a gente olha o histórico, ele já... Sério? Eu vou ter que votar no Thor. Let's go, baby! Ah, Você mesmo falou que o Shazam perdeu, não dá pra brigar com a imagem, né? Então, não dá pra brigar com a história, olha, né? a história é fatos. 1996, DC vs Marvel, Thor contra Shazam, Thor ganhou. Voto do público, hein? Não, voto público nada, assim, olha, quando o menino de 10 anos, Shazam, fala assim, bzz, trovão na boca, ele não vai completar, morto. Se ele desaprender a falar amanhã, ele nunca mais vira super-herói. Que tristeza, né? Tá bom, obrigado, É verdade. me ajudou a ganhar. Inclusive, o Shazam dos filmes poderia ficar quieto sempre, porque ele é chato pra caraca, né? Podia nem ter os filmes, ele não falava, não falava aquelas Mano, piadas eu ruins. gostei do primeiro. Eu acho muito fraco. Não. Eu Eu vou levar ele no cinema pra nós Você ver vai esse pagar filme. meu ingresso, então daí eu vou trazer a review, porque eu não pago pra ver o filme do Shazam, Tá não. bom, eu vou pagar seu fucking Então ingresso. fechou aqui, ó. Vamos assistir Shazam Fúria dos Deuses, crítica no canal da Next Eu ganho Level. a batalha e eu tenho que pagar o ingresso. Crítica Isso no tá canal da uma Next merda. Level em breve.